Meu nome é Cláudio Luiz Kleiner, tenho 53 anos. Eu sou Roberto Souza Vilela, sou nascido em Colombo, estado de São Paulo, em 13 de 11 de 51, tenho 63 anos. Eu estudava no Bilac nos anos 68, 69, e o Bilac fazia campeonatos interclasse. E dali, terceira série, quarta série, primeiro ano técnico, fomos disputando o campeonato. E nesse período eu conheci o Luiz Fernando Ragonha, que foi um grande jogador de Rio Claro também, que me levou depois para o Santa Cruzense. E a gente inclusive treinava comecinho dos anos 70, naquela antiga quadra da Escola Caracu, na Rua 8, Avenida 4, que não existe mais, hoje é um posto de gasolina. Daí depois eu fui para o Santa Cruzense quase 10 anos, depois eu fui para o time da Brahma, depois escritório Rio Claro, e depois, muito prazer, tive a oportunidade de trabalhar um período com a Fiorentina, no finalzinho, participar com eles de amistosos, de treinamentos. Então foi assim, acho que um pouco mais de 15 anos de futebol de salão. O meu comecei praticamente no colégio, tá? O professor Escobar, antigamente estava no Michel Antônio Allen, e lá eles procuravam talentos em cada tipo de esporte. Eu tentei o basquete pela altura, não me entrosei com o basquete, vôlei tentei também, não me entrosei com o vôlei. Aí comecei no salão. E o salão é interessante. É a famosa coisa, né? Olha, se você não é muito bom na linha, você vai pro gol. Geralmente era assim. Olha, joga no gol você, porque não tinha aquela famosa integração com a bola, né, Walter? Comecei a trabalhar no escritório, chamava-se Escritório Natalino Vale, ficava na rua 5, entre Avenida 4 e 6. Lá tinha um grupo de pessoas também que jogavam, tinha lá naquela época o Carlos Roberto Contador, Gilberto Caraça, e mais alguns jogadores, e um dia me levaram na quadra Bandeirantes. Vamos fazer um jogo lá, eu queria que você fosse junto com a gente. E lá, a hora que cheguei no Bandeirantes, muita gente, era um amistoso. Lá tive o prazer de conhecer Caia, Marinho Japonês, o Tavares. E nesse jogo interessante que o Tavares, eu tinha uma estatura muito alta, e o Tavares falava: chuta no chão nesse goleirão aí que ele vai tomar. A partir daí, eu fui contratado pelo Banco Real graças à minha performance no futebol de salão, por incrível que pareça. O Banco Real me contratou, existia muito naquela época, muito forte, torneio dos bancários, nós chamávamos, que os grandes bancos, Bradesco, BCN, Nacional, Banco Real disputavam os torneios. Daquele momento em diante eu fui chamado para começar a disputar campeonatos da Liga. Eu fui convidado para uma equipe chamada-se Associação Atlética Vila Indaiá. Era do senhor José Roberto Rocon, era um funileiro que tinha ali na Vila Indaiá. Com o tempo eu passei para presidente do clube, porque ele não tinha mais condição de tocar o clube. Eu continuei quase 5 anos com essa equipe, a Associação Atlética Vila Indaiá, fui dirigente de clube também. Aí parei praticamente e fui para a Serraria Caraça, do famoso senhor José Pedro Caraça, Valdir Caraça, irmão do Gilberto, Gilberto de Paula Caraça. E nessa equipe, o Valdir Carneiro, e nessa equipe eu fiquei também uns 3, 4 anos jogando nessa equipe também. Depois eu tive outras equipes que eu passei, Tuque, São João, Juventude joguei também. Cheguei a jogar também na seleção Rio Clarense de futebol de salão, inclusive o Walter foi meu técnico numa dessas competições, no Piratininga e PTV, eu cheguei para disputar também. E passando essa história eu passei para técnico também. Eu fui técnico da Droga Feita, uma das farmácias que tinha em Rio Claro, era a Drogaria São Caetano e Droga Feita, uma rivalidade incrível, da Ronco e Rolamentos. Eu fui técnico do Canarinho também, a convite de Iracemápolis. E também fui técnico junto com o Castanheira da seleção rio-clarense. Seria interessante a Vilela ter uma história rica, porque em um determinado momento, por questões assim de trabalhar na Casa dos Esportes, né, que era uma casa vinculada a esportes, que era do Antônio Carlos Trivelato, francês que aqui esteve, né, e ali era a única casa de esportes de Rio Claro, depois que já havia fechado a Casa Palácio, né, Vilela? Que trabalhava com material de esportes, e aí eles promoviam os campeonatos, aí o Vilela conheceu muita gente ali. Mas eu vi, olha, equipes como IP Roxo, Fiorentina, Stavias, Bandeirantes, Escritório Rio Claro, Sejasc,
Laguarda, Santa Cruzense, onde eu joguei muito, Igreja Presbiteriana, Panelão, Arsenal, Matarazzo, Churunga, Expresso Rio Claro, Quimanil. Assim, foram as equipes que realmente eram muito boas e que estavam sempre disputando já os primeiros lugares. E embora aquela época ganhar da Fiorentina era praticamente impossível, porque eles tinham um time, ele tinha muito reserva, né? Então, quando eu comecei eu estava com uma idade de 16, 17 anos, que eu já comecei um pouquinho a ingressar no futebol de salão, eu comecei a assistir jogos no antigo ginásio de esportes Felipe Caran. Antigo não, né? Atual, mas nós tínhamos o campeonato de futebol de salão, era disputado dentro do ginásio Felipe Caran. E lá, o que me motivou muito, eu conheci a equipe da Associação Atlética Fiorentina. Sabe, eu falo muito pro pessoal, muita gente da nossa faixa etária começou a jogar salão vendo a Fiorentina jogar. Era uma coisa que a gente criou ídolos, né? O Walter é um ídolo para mim, até hoje, e para nós era ídolo. Giba, Walter, Budi, Aldinho, então eram jogadores que a gente se espelhava. Todo mundo queria, eu como goleiro queria ser igual ao Giba, né? Um sonho de garoto, vamos dizer assim, né? Presenciamos grandes craques, você vê no Bandeirantes, tinha o Caia, Marinho Japonês, Topa, Paulinho, que jogou no gol, Edivaldo. Nós tínhamos o Partizani, Rosemir Vitti, Japão, tínhamos o próprio o Ted, que começou lá também no Partizani. Bom jogador. O Ted. Então era um ambiente muito bom. Dos que eu vi, e tive o prazer até de marcá-los algumas vezes, tentar marcá-los, né? O Walter Gama, que está aqui, o Budi, que era impossível marcar o Budi, só com uma metralhadora, Zezinho Buio, Tonhãozinho do Matarazzo, Eduardo Vetten, Fernando Raguinha do Santa Cruzense. Vou falar de alguns goleiros que eu vi extraordinários. Giba, Quito do Fiorentina, Quito do Santa Cruzense, Luizinho, goleiro do IP Roxo, era extraordinário. O Nelsinho, atacante do Matarazzo, extraordinário. Dola do Sejaski, Iê do Fiorentina, jogava muito. Zanardi, Bertinho Traina, Beccaro como marcador, Bonafé do Santa Cruzense, Pintado do Santa Cruzense. É uma relação extensa, mas esses foram os que eu mais curti, que eu joguei a favor, que a gente às vezes fala de ver jogar, mas você marcar é duro. Por exemplo, marcar o Walter, por exemplo, era difícil, porque ele, além de ter sido profissional, ele sabia usar o corpo, a gente às vezes se enervava um pouco e tal, e o time deles era muito bom. Porque a diferença era assim naquela época, ó. Santa Cruzense, que eu joguei, era um bom time. Mas nós não tínhamos mais 5 iguais, ou mais 6 para jogar. E eles tinham, além dos que jogavam, eles tinham mais 10 no banco que eram melhores que os que jogavam. E ganhavam, e treinavam. Outra coisa, o Fiorentina e o Santa Cruzense e o Bandeirantes eram as únicas equipes que treinavam. O Santa Cruzense treinava de domingo de manhã no Bandeirantes, a Fiorentina treinava durante a semana e o Bandeirantes treinava na quadra do Bandeirantes. Olha, do Santa Cruzense, eu conheço e até hoje é um grande amigo meu, o Rubens Polido, que era um excelente pivô, fantástico. Bonafé, como o Vilela citou aqui agora. Serginho Zani, o Serginho também que jogava no Santa Cruzense. Nós tínhamos o Alexandre Rossi, jogava. O Natanael era o titular do Santa Cruzense e o Alexandre Rossi era o segundo goleiro praticamente, que inclusive era dirigente do clube também. Então são jogadores que marcaram. O Restinho é um jogador excepcional. Tinha no Ressaca, quem que lembra do Ressaca praticamente? Carlinho Rufino, que tinha um chute que era descomunal, né, Vilela? O Cabo Wilson, que depois foi inclusive vereador também. O Cabo Wilson, para referenciar e para documentar, para registrar, foi vereador por 2 gestões aqui em Rio Claro, né? Uma coisa interessante do Cabo Wilson é que ele começou a adotar um sistema que ele começou a tirar bolas de cabeça. O pessoal chutava e ele defendia de cabeça, mas ele fazia isso para irritar realmente mesmo. E ele fazia isso no jogo. É uma coisa que, pra você ter uma ideia, a pessoa chutava, com a segurança que ele tinha, ele ia de cabeça na bola. Eu queria dizer que a gente não pode deixar de citar, por exemplo, pessoas, né? Você citou alguns já, mas, por exemplo, Valdomiro Tavares, que o futebol do salão deve muito a essas pessoas, que foi presidente do Bandeirantes, Rodinei Vicente Francisco Abado Fiorentina, Valdemir Bertin, grande diretor do IP Roxo, francês como presidente de liga, como presidente do Bandeirantes que foi, como promotor de torneios, quando ele fazia a Copa Hospital Santa Filomena, ele fazia campeonatos todo mês, por exemplo. Ademar Ravel da Rocha, que foi do Santa Cruzense, foi da Liga e foi do Expresso Rio Claro. Mário Miranda, que foi da Fiorentina, que a gente deve muito a ele. Aristeu Dias.
O Ademir Paraíso Figueira, que fazia parte da Ademir. Liga, que é falecido, que é uma pessoa espetacular. José Luiz Venzo, que foi presidente da Liga. Irmão do José Carlos Venzo, que é outro também não menos merecedor. José Luiz Capretti, que faleceu recentemente, foi da Liga, era um batalhador para o futebol de salão. Plínio, que era aquele amigo do Francisco, que me lembro sobre o nome dele. O Plínio Barbeiro. o Plínio Faleceu, ele ajudava muito a pitar jogo, fazia muitas coisas. Então o futebol de salão, desse de ouro que nós estamos dizendo, que é um período muito bom, ele deve muito a essas pessoas. E outras. Mas assim que marcaram foram essas pessoas que eram equipes, por exemplo, como a Fiorentina e o Santa Cruzense, eram equipes de família. Não era só jogar bola e ir embora. Tinha churrasco, tinha festa, tinha reuniões. Né? E as outras equipes não. Por isso que a gente, além dos treinos. Então, marcou muito nesse período esse fato. Todos esses anos no futebol de salão, do meu tempo, duas coisas me marcaram profundamente muito. A primeira foi a volta do futebol de salão, o mini ginásio Manuel Antônio Bortolotto, quando construído, existia uma polêmica nos anos 70 se podia jogar futebol de salão ou não lá. E após a reativação da Liga, porque precisava da Liga para que pudesse solicitar essas coisas. No dia 24/6/77, o mini ginásio foi reativado, foi autorizado a ser usado para salão, com um quadrangular entre Fiorentina, Santa Cruzense, Rio Branco de Americana e Juventus de São Paulo. E o segundo fato que me marcou demais, é uma coisa assim que eu não posso deixar de falar. Logo após esse episódio do mini ginásio, houve uma pressão para se usar o ginasião. E esse ginasião, que foi mais difícil, que é o ginásio municipal onde se joga basquete hoje, não podia, aí finalmente foi autorizado e o que me marcou nessa autorização foi que no dia que foi realizado o primeiro jogo, foi uma decisão Fiorentina e Bandeirantes. Na quadra, no ginasião. Por que me marcou muito? O Bandeirantes estava ganhando 2-0 do Bandeirantes, e o Fiorentina não estava jogando bem, e de repente entra uma pessoa para dar uma notícia muito triste, que tinha falecido o irmão do Walter Gama. E o seu Tavares, que era o presidente do Bandeirantes, teve uma atitude tão digna nesse dia, mas tão digna, que eu nunca esqueci. Ele foi o primeiro a falar para cancelar o jogo, para parar o jogo. Ele estava ganhando o jogo, ele podia falar, não, eu vou jogar, ele mandou parar o jogo, transferiu o jogo para uma outra data. Isso é uma atitude que não é qualquer um que tem, não. A primeira vez que nós fomos enfrentar a Fiorentina, eu jogava na Associação Atlética Vila Indaiá. Então teve um jogo no ginásio Felipe Caran, estava jogando Vila Indaiá contra a Fiorentina. E teve um fato interessante, que vocês colocaram um árbitro bem novinho, chamava Ariosvaldo Biondo. E por incrível que pareça, as duas equipes tinham jogadores praticamente tinham uma malícia no esporte já, e percebeu que ele não ia conseguir levar o jogo adiante. E terminou o primeiro tempo 1-1. No segundo tempo, nós fizemos 2-1. E o que ocorreu? Aí, e a Fiorentina em cima da gente, a gente começou praticamente a usar da malícia, perguntar por lá, apitava, a gente, o que o senhor marcou? E praticamente começamos a agitar o jogo para tentar evitar que a Fiorentina virasse, porque, gente, não tinha como. Sabe? Você está ganhando de 2-1 um jogo daquele, vamos tentar conversar com... Falar, pessoal, conversa com o árbitro, ele tá se perdendo ali. E realmente se perdeu, meu. Mas isso é uma grande confusão. Parou o jogo no 2-1. Eu recebi da arquibancada, que ficava um pouco longe do ginásio de esportes, um tamanco na minha cabeça. Porque eu comecei a agitar, gente, sendo sincero com você, a gente tinha essa malícia, né? Eu levei a tamancada, acho que o Vilar presenciou esse jogo. Eu tinha uma dúvida na relação do tamanco, se era com o Indaiá ou se era com o Partesani. Não, foi com o Indaiá. Então, e quem deu o tamanco foi minha esposa, foi a Maria. Ah, descobri. Agora eu posso processar. A tamancada é famosa essa história. E o que eu ia dizer assim como complemento também, mas não tem mais equipe de futebol de salão, né? Essa época de ouro que nós estamos, que foi em 53 que o seu Carlos Zé trouxe futebol de salão para o Carlos, de 53, vou dizer até 1985, que eu sei um pouco, foi uma época de ouro. Mas hoje não tem uma equipe de futebol de salão, não tem um torneio, não tem nada. E como curiosidade também, quero dizer que o Santa Cruzense até hoje treina no Bandeirantes, de sábado à tarde, mas na regra velha, mas ainda tem lá o Bonafé, o Alexandre, uns 4 ou 5 daquela época. Que é a única equipe que ainda treina futebol de salão, que são os remanescentes. Hoje, antigamente não, mas hoje, por questões legais, né, todas as escolas de Rio Claro têm uma quadra.
Antigamente não tinha, eram poucas escolas que tinham as quadras. Né? Ribeiro. Quando eu comecei a dar aula de educação física, em 70, eram poucas escolas que tinham quadra. Né? Então, o que acontece? Hoje a facilitação para que se desenvolver o futebol de salão é muito grande e nós não temos hoje, né, esse número de participantes. Porque o futebol de salão está ligado, hipoteticamente, à sua criação, ao seu desenvolvimento, na questão da urbanização. Começa a se acabar os campos da Várzea em São Paulo, periféricos, vão acontecer aqui em Rio Claro também, o mesmo processo. E aí o futebol de salão foi uma alternativa. Fundamentalmente tinha um espelho. Eu me lembro que eu fui jogar salão por causa do Bandeirantes, de ver Norberto Lopes, de ver Plínio Roverati, de ver Jatubá, de ver Hélio Tomazini. Eu fui ao salão por conta disso. E hoje nós não temos isso. Uma das grandes importâncias que nós estamos dando nessa relação desse documentário é justamente a falta de biografia, né? De você ter o que você lê, de você ver a importância, por isso que está dando esse Ibope, esse livro lançado pelo Arquivo agora, que conta a história do futebol de Rio Claro.